dia, bem-vindos a mais um debate que tem lugar no estúdio virtual do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Hoje, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que se celebra na próxima segunda-feira, vamos debater o tema da perspectiva de género no contexto da crise da Covid-19 e também já perspectivar esse mesmo tema no período pós-crise. Para o efeito, temos entre nós as deputadas Maria Manuel Leitão Marques, Maria da Graça Carvalho, Marisa Matias e Sandra Pereira, bem como o eurodeputado Francisco Carreiro, os quais, sob a moderação de Clara Não, irão debater connosco este tema durante a próxima hora. Muito obrigado pela vossa presença e votos de um excelente debate. Obrigado por estarem aqui connosco. Este assunto da igualdade de género pode ser dividido em duas partes. Numa primeira parte temos o facto de que as pessoas que estão na linha da frente da Covid-19 são maioritariamente mulheres, profissionais de saúde, cientistas, cuidadoras. E ainda os riscos que a crise da Covid-19 aumentou para todas as mulheres no geral, dada a igualdade de género. Comecemos então pela primeira parte. Cara Maria Manuel, comece por si. Das 49 milhões de pessoas profissionais de cuidados de saúde da UE que estão mais expostas ao vírus, cerca de 76% são mulheres. A maior parte das pessoas que trabalham em instituições de cuidados infantis e outros serviços essenciais também são mulheres. Se assim é, como poderemos continuar a ter falta de proteção dos direitos da mulher? Digamos que a crise tornou... Penso que não estamos a ouvir, Maria Manuel. Eu não sei como é que ativo o meu som, não sou eu que o ativo. Estão-me a ouvir? Acho que estamos com algum problema na sua imagem. Podemos passar, enquanto resolvemos essa questão, passe essa questão para a Graça Carvalho. Mas eu não sei... Ok. Não sei como resolver esta questão. Ok, mas já está. É preciso que alguém me diga... Está tudo bom? Já está, agora já conseguimos Posso ouvir, entrar, então? ouvir. Sim, sim. Okay. Tem 3 minutos Muito para obrigada. o seu Muito obrigada. Muito obrigada. Vou tentar ser breve, até para termos mais debate. Então, a crise tornou evidente aquilo que já sabíamos, que as mulheres ocupam empregos mais precários e, portanto, vão ser mais castigadas em termos de desemprego, e temos que olhar já para a seguir à crise para ver como trazemos de volta ao mercado de trabalho, que as mulheres têm menos competências digitais do que os homens. O único emprego que aumentou durante a crise, ou pelo menos um dos onde aumentou o emprego durante a crise, e sobretudo aquilo que a Clara referiu, que são as mulheres que estão sobrecarregadas com deveres de cuidado. Há 7 milhões de mulheres que estão fora do mercado de trabalho, comparando apenas com 450 mil homens, por causa do trabalho não remunerado de prestação de cuidados. E, portanto, temos que olhar estrategicamente para este problema. Se, por um lado, temos que dar competências digitais às mulheres e atraí-las para estas profissões, que serão 90% das profissões do futuro. Por outro lado, também, na educação, temos que mostrar aos rapazes que o trabalho de cuidado não é apenas um trabalho feminino. Obrigada, Maria Manuel. Assim, sendo que, como foi dito, as mulheres são as cuidadoras da humanidade, mas veem os seus direitos tão desprezados e recalcados globalmente, a seu ver, Graça, o que poderia ser melhorado, o que poderia ser reforçado, por exemplo, com o Instituto Europeu de Igualdade de Género? Muito bom dia, muito obrigado por esta oportunidade e parabéns pela iniciativa do Parlamento, da delegação do Parlamento Europeu de promover este debate. Há várias ações que são importantes promover. Para já, a chamada da atenção para o assunto. É muito importante ter o acesso
que tivemos neste período, aos dados desagregados exatamente por género e por sexo, os dados que nos levam a concluir o agravamento das desigualdades. Tanto a evidência como é que a crise do Covid-19 teve um maior impacto nas mulheres do que os homens, exatamente como o facto de 76% dos trabalhadores da área da saúde serem mulheres, 82% dos trabalhadores das caixas de supermercados serem mulheres, portanto, todos estes dados têm sido importantes para serem trabalhados por quem faz as políticas e os decisores sobre este assunto. Este é o primeiro ponto. Depois há o atuar nas políticas. E aí nós no Parlamento Europeu temos feito vários relatórios, nomeadamente da Comissão FAM, dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género, por exemplo, em relação aos novos financiamentos europeus, chamando a atenção da necessidade de que esses financiamentos europeus sejam também dirigidos às mulheres e que a perspectiva de género esteja incluído na distribuição e na atribuição de projetos, de bolsas e, portanto, todos esses financiamentos. Eu também gostava de chamar a atenção que há aqui dois fatores que vieram agravar a situação das mulheres. Um é o Covid-19, que estamos a tratar, o outro, que a Maria Manuel também já referiu, são as novas formas de discriminação dos nossos tempos. E uma delas, talvez a principal, e que se não atuarmos será uma grande forma de discriminação, é a exclusão que existe hoje das mulheres na área do digital. As mulheres têm menos competências no digital em geral, competências básicas, mas também há muito menos especialistas mulheres nesta área e, portanto, temos que, nós fizemos um relatório em que eu fui relatora e a Maria Manuel foi relatora sombra, em que recomendamos várias ações que são urgentes, tanto da Comissão Europeia, os Estados-membros, as instituições da sociedade, para atrair mais mulheres para esta área, que é a área que tem mais emprego, foi a única área que subiu de uma forma visível durante a crise, é uma área que a maior parte dos empregos, mais de 90%, vão necessitar destas competências, das competências digital, e é uma área, em média, melhor remunerada do que as outras. Portanto, as mulheres não podem estar fora, porque senão estamos a adicionar uma nova forma de discriminação nos nossos tempos. Obrigada, Graça. A verdade é que vemos que há mais mulheres no campo de cuidadoras da humanidade e menos na parte digital. Mas continua a ser totalmente relevante e necessário termos as mulheres também a cuidar, temos pessoas a cuidar e não precisam ser só mulheres, mas também homens, assim como no digital. Dito isto, Marisa, pergunto-lhe como podemos não só chamar mais homens também para saberem a importância de cuidar, mas também como podemos aliciar mais mulheres a virem para o digital e a interessarem-se pela área. Bem, bom dia a todas e a todos, obrigada também por esta oportunidade. De facto, quando nós falamos das questões relacionadas com a igualdade de género, tendemos, e bem, tendo em conta aquilo que é o nosso papel na sociedade enquanto representantes, mas tendemos a focar-nos na esfera pública, e obviamente há muito por fazer aí, as questões da desigualdade salarial, as questões dos trabalhos precários, etc., são absolutamente essenciais e, de facto, é uma das dimensões fundamentais da discriminação das mulheres e dos maiores entraves à igualdade de género, mas descuramos muitas vezes a parte do espaço doméstico, do espaço privado, e, de facto, as mulheres são as cuidadoras de excelência, seja informais, seja formais. As mulheres são a esmagadora maioria das cuidadoras informais, mas também nos empregos, não só de cuidados diretos, mas de cuidados generalizados. Aliás, podemos colocar nesse guarda-chuva maior dos cuidados também todas as profissões essenciais e da linha da frente durante a pandemia. De facto, há maior prevalência das mulheres.
E enquanto não houver uma divisão real e uma ocupação real mais igualitária do espaço privado, é difícil que se traduza depois do espaço. Nós temos legislação que não permite, por exemplo, trabalho, salário desigual quando o trabalho é igual, no entanto continuamos a ter uma diferença salarial significativa entre homens e mulheres. A igualdade de género está consagrada também no quadro legal existente, na maior parte dos países, o nosso país é um deles, e todavia estamos longe de cumprir a igualdade de género. Eu creio que é isso, temos que insistir nos direitos, por um lado, na dignidade, mas também numa verdadeira divisão do espaço, seja ele público, seja ele privado. E, de facto, os cuidados não podem ficar apenas nas mãos das mulheres e têm que ter direitos, têm que ter reconhecimento e essa é uma das áreas de intervenção que creio que é fundamental para nós algum dia podermos sequer almejar ter uma verdadeira igualdade de género. Muito obrigada. Falamos agora de uma questão importante que é não só a igualdade de género fora da casa, mas também dentro de casa. Sandra Pereira, bom dia. A minha pergunta vem na sequência desta afirmação. Como então, se há uma lei que prevê a igualdade de género no trabalho, o que é que falta para ela efetivamente ser algo real e efetivo que aconteça? Bom dia a todos, também agradecer o convite para estar aqui, para participar neste debate e cumprimentar os meus colegas e também as pessoas que nos seguem. Portanto, eu julgo que muitas vezes esta igualdade de género até pode existir naquilo que é a lei, mas depois na prática ela não existe, porque também faltam meios nos terrenos que possam fazer a fiscalização, mas também muito porque não há um verdadeiro combate à precariedade. E se nós pensarmos naquilo que são as políticas neoliberais e, portanto, o discurso da igualdade entre homens e mulheres é muito bonito na teoria, mas depois na prática aquilo que nós vemos é que as mulheres são de facto penalizadas não só pela diferença salarial, mas também por outros tipos de políticas. Eu estive recentemente no Hospital de Viana do Castelo a contactar com trabalhadoras do hospital que são subcontratadas. Portanto, esta questão da subcontratação naquilo que são serviços essenciais, o que traz é precariedade. E estas subcontratações vigoram por períodos de 3 anos e se uma mulher, e portanto são novamente contratadas ao fim de 3 anos por uma outra empresa, e o que acontece é que o que lhes acontece é elas nunca saem do valor inicial salarial base, não é? Têm sempre aquele salário porque o contrato recomeça ao fim de 3 anos e têm sempre o mesmo valor salarial. Por outro lado, não há qualquer progressão na carreira, ao contrário das colegas com quem trabalham diariamente, que são funcionárias do hospital, que trabalham 35 horas por semana, ao contrário delas que trabalham 40, e portanto também não há esta valorização salarial, valorização na carreira. E depois, se chega ao fim de um contrato e se a mulher está grávida, é óbvio que depois na próxima subcontratação já não a vão contratar. Ou se a mulher está de baixa com uma gravidez de risco, ou se está em licença de maternidade. Portanto, estas questões, há questões que são transversais aos homens e às mulheres, mas como os homens não são os homens que engravidam, são as mulheres, a questão da maternidade, com estas políticas neoliberais de subcontratação de serviços, sem haver um verdadeiro combate à precariedade, sem haver contratação coletiva, esta desigualdade no terreno vai sempre existir, porque são sempre as mulheres que têm que lidar com estes problemas, com a questão de também são elas que ficam em casa quando os filhos estão doentes e, portanto, tem que haver esta proteção no emprego que só se consegue com um verdadeiro combate à precariedade. Portanto, se queremos falar de igualdade entre homens e mulheres, temos de começar por combater a precariedade, romper com estas políticas neoliberais, que aquilo que têm feito é precarizar e dificultar a vida às mulheres trabalhadoras. Obrigada. Realmente vemos uma desigualdade que tem como desculpa a questão biológica, mas que isso tem de ser ultrapassado. Assim sendo, a minha pergunta é irónico como precisamos tanto das mulheres e como precisamos delas na linha da frente e depois lhes damos condições de trabalho precárias e queremos também natalidade para o país, mas depois também temos condições precárias para as mulheres poderem ser mães. Assim, Francisco, pergunto qual é a sua visão sobre este problema e o que pode ser feito.
Estamos a ter algum problema no som, desculpe, se puder só confirmar que está tudo bem do seu lado. Francisco? Estamos a ter alguns problemas técnicos. Alô? Olá, já o conseguimos ouvir? Está um pouco complicado, peço Ok. desculpa. Eu não consegui ouvir a sua pergunta, vou ter que falar com os serviços técnicos. Aconselharia a passar, porque eu não estou mesmo a ouvir a sua pergunta e as intervenções das minhas. Peço imensa desculpa, Ok. vou ter que falar com os serviços técnicos. Tudo bem. Nesse caso, então, passo a pergunta para a Marisa. Marisa, penso... ok, já está tudo bem. E o que é a questão da reprodução das desigualdades tem muito a ver, obviamente, com o papel da maternidade e com o não reconhecimento dos direitos das mulheres. E isso é uma questão absolutamente essencial. Passa, como é que podemos combater isto? Passa muito por ter, de facto, instrumentos de proteção legal do direito à maternidade, e nomeadamente por via de fiscalização. Há ainda muito a violação da legislação existente, há ameaças, há assédio em relação às mulheres, assistimos ainda em muitas empresas essa pressão para que as mulheres não tenham filhos ou para que não cumpram os seus horários de trabalho, os direitos que têm, por exemplo, quando estão em períodos de amamentação. As questões de violar as regras, por exemplo, das licenças de maternidade, etc. Obviamente tem que haver mais fiscalização, tem que haver também uma partilha mais igual das questões da maternidade e da paternidade, do ponto de vista das licenças, etc. Mas de facto tem que haver, sobretudo, combate à precariedade e aos vínculos laborais que não permitem que sejam exercidos os direitos da maternidade em pleno. E volto a dizer, a questão da igualdade é essencial, temos que avançar muito na legislação no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, na divisão dos períodos que estão previstos na lei em relação à maternidade e paternidade, licenças que estão associadas, mas isto é possível, infelizmente, também porque os vínculos são muito precários e porque não há direitos consagrados. E desse ponto de vista as mulheres estão sempre numa situação de maior fragilidade, e precisa ser um trabalho conjunto da sociedade, obviamente, na garantia desses direitos e não permitir que esses abusos continuem. Eu recordo-me que ainda não há muito tempo em Portugal nós tivemos conhecimento de uma situação de uma empresa que fazia verificação das mulheres que diziam que estavam a amamentar e, não acreditando na sua palavra, faziam verificação se as mulheres ainda tinham leite ou não. Quer dizer, é uma coisa que parece quase medieval, mas que aconteceu há pouco tempo em Portugal. E esta foi revelada porque eu acredito que há formas de opressão que nós nem sequer temos conhecimento e que adivinhamos aquilo que é a discriminação e a opressão cotidiana, mas que no local de trabalho muitas vezes é um pesadelo e muitas vezes mesmo nós nem sequer temos conhecimento da dimensão da opressão que existe em relação às mulheres e, sobretudo, em relação às questões reprodutivas. E depois há, obviamente, não apenas a questão da precariedade, mas também a questão dos salários dignos, da igualdade salarial e dos salários dignos, de facto. Não se pode, neste momento muitas mulheres fazem a escolha entre trabalhar e ter filhos. De facto, não se pode ter uma política de natalidade real enquanto tivermos salários tão baixos e trabalhos tão precários como aqueles que continuamos a ter em Portugal. Obrigada. Para além dos problemas também das empresas, que não é novidade nenhuma que as mulheres são caladas ao longo dos séculos quando têm opinião política e se defendem, também houve, esta pandemia também mostrou muitas dificuldades para as trabalhadoras independentes que que estavam para ser mães ou que eram mães e que inclusive quiseram aumentar de escalão para depois ter um subsídio maior, mas tal não aconteceu e viram-se
muito reservadas quanto a conseguirem o apoio que deveriam ter, descontando para a Segurança Social mais entre 20% e 30% todos os meses. Francisco, não sei se agora já está tudo bem do seu lado. Francisco? Vamos esperar mais um pouco para que o Francisco consiga ter condições para o debate. Assim, Maria Manuel, qual é a sua visão sobre esta questão? De novo pela palavra, como há bocado disse a Sandra, a precariedade muitas vezes não é apenas não ter carreira. Eu já vi empresas com mulheres a trabalhar há 35 anos que continuavam a receber o salário mínimo. Ou seja, se o Estado não fosse aumentando o salário mínimo, não tinham tido uma só progressão durante a sua carreira. Foi uma coisa que me deixou muito impressionada. Às vezes o setor privado tem coisas destas não menos graves. Mas o ponto que eu queria tomar aqui era o seguinte: não basta ter direitos, é preciso ter mulheres em lugares de decisão, nas empresas, no setor público, na política, que tornem esses direitos efetivos, que os passem, na verdade, para a realidade. Olhemos para os números do Covid. Em 115 task force que se ocupavam da pandemia, 85,2% eram maioritariamente masculinas. Mesmo durante a crise, a falta de mulheres nos lugares de decisão foi evidente. E mesmo quando estão nos lugares de decisão, eu gostava de referir este ponto que parece muito importante: a competição é desigual. Num recente livro publicado em português, As Mulheres Invisíveis, da Carolina Pérez, ela mostrava, criado Pérez, ela mostrava que se uma mulher é assertiva, se tenta ganhar a sua posição, é considerada mandona, autoritária, excessivamente ambiciosa, e o mesmo comportamento num homem é considerado um líder nato, determinado, capaz de atingir os seus objetivos. Portanto, estas desigualdades menos visíveis também são castigadoras das mulheres quando exercem cargos públicos. Olhando o Parlamento Europeu, já que estamos aqui, vemos mesmo que a distribuição nas comissões não é igual. Na Comissão da Igualdade, maioria mulheres. Na Comissão dos Negócios Estrangeiros, onde supostamente se faz a política dura, maioria larga de homens. E temos que ser mais combativas no eliminar destas desigualdades, que são às vezes visíveis, outras vezes invisíveis, e procurar que elas sejam vencidas. Na crise, como disse muito bem, sobretudo, então, nos trabalhos da cultura isso foi muito evidente. Muitas trabalhadoras de recibos verdes, que é uma forma muitas vezes de precariedade escondida, não são na verdade trabalhadores independentes, nem sempre são verdadeiros trabalhadores independentes, ficaram numa situação de desproteção. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer e é por isso que aqui estamos todas nesta luta, neste dia e nos restantes dias do ano. Obrigada. Peço só atenção para cumprirmos os 3 minutos. Sobre a questão das diferenças de tratamento de género, há também relatórios, testemunhos de pessoas que relatam diferentes tratamentos de género quando há pouco falamos sobre a família. Quando uma mulher tem família é considerada que não pode trabalhar tanto tempo e então não é aumentada, mas quando um homem tem uma família é aumentado porque tem que cuidar da família em termos monetários. Sobre a questão da falta de mulheres no campo das decisões, a minha pergunta seria como podemos... Claro que temos que aumentar as mulheres no campo de decisão atualmente, mas também é importante instruirmos e alimentarmos as crianças e as pessoas que estão a desenvolver como mulheres para estarem em campos de decisão e serem empoderadas.
Graça, pergunto-lhe como vê este processo a acontecer na nossa sociedade. Eu gostava exatamente de dar uma grande ênfase na questão do desenvolvimento das carreiras e do lugar de decisão das mulheres no lugar de decisão. Por exemplo, nós em Portugal temos algumas boas estatísticas das mulheres no princípio de determinadas carreiras, isso passa-se, por exemplo, nas carreiras científicas, nas universidades, mas temos já na progressão das carreiras, isso já não se passa. Portanto, é muito mais difícil depois a progressão. Temos, por exemplo, uma paridade no número de investigadoras ou de doutorados, mas quando olhamos para o número de reitoras ou de mulheres que lideram grupos de investigação, aí os números são muito menores. Portanto, e isso é assim neste campo mais académico, mas quando vamos para o mundo empresarial, os números ainda são muito piores e por isso a diretiva das mulheres nos conselhos de administração das grandes empresas, das empresas cotadas em bolsa, é muito importante que avance, a chamada Women on Board. Nós temos pressionado no Parlamento Europeu para que isso aconteça. Fico muito contente com o discurso ontem da Presidente von der Leyen, que disse que irá fazer deste assunto uma batalha também sua, uma batalha pessoal, de ter cotas para as mulheres nos conselhos de administração das grandes empresas, porque isso, o ter mais mulheres nos lugares de decisão faz depois mudar a cultura, esperemos que sim, quando é um número suficiente fará mudar a cultura existente nessas instituições. Portanto, por essa razão e também porque se tornam, no fundo, modelos em que as mulheres mais novas e as raparigas se podem identificar e dizer que podem também chegar a esses lugares e lutar por eles. As mulheres têm muitas vezes também uma falta de confiança e isso está provado até cientificamente. Um homem considera-se sempre capaz, mesmo que o não seja, e é mais ambicioso e arrisca mais. A mulher tem que ter a certeza que é capaz, tem que estar com muita segurança para arriscar, e isto também, esta falta de confiança, por vezes, que deve ser combatida em cada uma de nós e pela sociedade em geral, também é uma barreira para que a mulher arrisque na sua progressão da carreira. Muitas vezes este ponto também é muito importante. Também gostaria de falar de algo que aumentou no último ano e que é um grande Chamo só a atenção que está quase a acabar o seu tempo. Que é a violência contra as mulheres. Ontem também a Presidente anunciou que a Comissão vai ter uma legislação até ao fim do ano, tanto a violência física como a violência no espaço digital, é algo que aumentou muito e que nós temos que prestar muita atenção também a nível do Parlamento Europeu. Obrigada, Graça. Antes de avançarmos, queria só referir que, com muita pena nossa, não vamos poder ter o eurodeputado Francisco connosco devido a problemas da internet. Agradecemos imenso a sua disponibilidade e com certeza haverá possibilidades de futuro para falarmos deste assunto tão pertinente. Partindo do que a Graça disse, e muito bem, da questão da violência, queria também então referir que, segundo os relatórios da UN, cerca de 50 mulheres por semana perderam a vida na União Europeia e o número aumentou durante o confinamento. Como podemos então zelar pela segurança das mulheres quando estão fechadas muitas vezes com o próprio agressor? Sandra. Pois, eu acho que é uma questão muito pertinente e a questão até do próprio teletrabalho, a mulher a trabalhar dentro de casa, o homem também 24 horas por dia no mesmo espaço, muitas vezes num espaço que é pequeno, com filhos, em que as condições materiais não favorecem nem estão preparadas para que essa situação aconteça, de facto, pode promover mais violência, mais conflitos, mais tensões familiares e há que ter
em atenção esses aspectos e políticas que protejam de facto a mulher e que tenham em conta os agressores para que não haja reincidência das agressões. Tudo isso é necessário e ficou bastante exposto com a Covid-19. Eu queria também referir um aspecto acerca dos retrocessos que nós estamos a sentir neste momento devido à Covid-19 e que se relacionam com o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos. Neste último ano também houve, de facto, muitos retrocessos nessa matéria. Eu sou relatora sombra de um relatório sobre os direitos sexuais e reprodutivos e preocupa-nos muito aquilo que aconteceu durante este ano no que se refere a esse tema. Por exemplo, rastreios que não foram feitos, os números em Portugal são claros. Em 2020 realizaram-se menos 170 mil rastreios do cancro da mama e menos 140 mil do colo do útero. Portanto, são números que nos levam a pensar que estes problemas, há problemas que não foram diagnosticados, que não estão a ser tratados devidamente e isto vai se sentir futuramente na vida das mulheres. Também a questão da interrupção voluntária da gravidez. Houve sinais neste último ano de maiores dificuldades no acesso às consultas, porque o aborto também não é considerado um serviço essencial e, portanto, alguma dificuldade no acesso às consultas e nas regiões onde já existia pouca resposta, as mulheres acabaram por desistir de realizar a interrupção de uma gravidez não desejada. Portanto, ter também em atenção estes retrocessos. Nós sabemos também que noutros países, um bocadinho a pretexto da pandemia, também houve retrocessos naquilo que foi a interrupção legislativos no que se refere à interrupção voluntária da gravidez, por exemplo, na Polónia, mas também noutros países, constantemente estes recuos e avanços naquilo que são estes direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e é preciso estarmos atentos a isso, lutar sempre para que haja avanços nas leis e impedir estes retrocessos que de facto são sobretudo muito lesivos para as mulheres com mais dificuldades económicas e é preciso estarmos atentos a isto. Sem dúvida que os direitos reprodutivos fazem parte da liberdade e que ao estarmos a limitá-los estamos a mexer com a liberdade da mulher especificamente. Sobre a questão ainda da violência contra as mulheres em casa, tenho aqui uma questão sobre os relatos misóginos que há da polícia. Assim, quando uma mulher tem algum problema ou é vítima de violência, apenas 10% das mulheres fazem queixa disso mesmo. Muitas delas também têm receio de serem culpabilizadas e têm também medo de sofrerem as consequências do próprio agressor mais tarde, porque estão fechados com eles. Mas como poderemos então zelar por uma boa perspectiva e o bom tratamento destes casos por parte da polícia? Maria Manuel. Para isso é preciso, não estamos a conseguir ouvir. Sim, já está tudo bem. Está? Está, obrigada. Tudo bem? Sim. Muito obrigada. Essa é uma questão muito importante e tem sido feito um trabalho muito intenso junto das polícias, não só para formação das polícias no atendimento à violência doméstica, mas para a criação de gabinetes especializados de acolhimento quando uma mulher se queixa. Isso é muito importante, dar confiança às mulheres que se podem queixar, vão ser ouvidas e entendidas e vão ser protegidas e, como sabe, há em Portugal uma rede que permite até, enfim, infelizmente, acolher mulheres vítimas de violência e retirá-las da sua casa. É uma coisa que me sempre chocou muito, mas que muitas vezes é indispensável, é a única maneira de as proteger, infelizmente, é ter que as tirar de sua casa enfim, dar-lhes um alojamento condigno. Quando era ministra e responsável por essa área, tratei disso discretamente, como tem que ser, em várias situações, portanto, isso é fundamental. É fundamental essa segurança e essa cultura por parte das mulheres vítimas de violência, de saberem que têm uma linha segura,
que têm do outro lado alguém que entenda o problema e que no final do dia não ficam em pior circunstância do que aquela que estavam antes de fazerem a sua queixa, ou seja, que no limite podem ter a proteção necessária. Bom era que elas a tivessem ficando na sua casa e não tendo que sair dela para uma casa de acolhimento de vítimas de violência doméstica. Isso é que seria verdadeiramente justo. Verdade. É super injusto que seja a pessoa vítima que tenha de ser tirada da sua casa para estar protegida. Mediante esta questão de género, também trago uma questão que é: o género não é só a mulher e o homem. Há também géneros fluidos, há pessoas trans e também género não binário. Assim sendo, há muitas famílias que não aceitam pessoas na sua casa que sejam diferentes do que está normalizado. Vemos muitos jovens que estão em perigo e que sofrem violência também interna na casa. Assim, pergunto a Sandra como poderemos fazer para conseguirmos formar melhor as pessoas, porque em termos de alunos temos a disciplina de cidadania, embora muito breve para todos os assuntos que precisa de aprofundar, mas como podemos fazer isso também com as pessoas adultas que já estão formadas e já não estão na escola? Pronto, eu julgo que uma parte da resposta a Clara já a deu, passa de facto pelas questões de cidadania, pela educação sexual na escola, pela abertura de que somos todos iguais, mas aquilo a que eu me referi há pouco sobre a precariedade, sobre as questões da precariedade, de facto diz respeito às mulheres, mas também diz respeito às pessoas LGBTI, não é? Porque se uma subcontratação, referindo concretamente aos casos das subcontratações, se uma subcontratação, uma empresa que está a subcontratar por 3 anos pode contratar essa pessoa para ser trabalhador, mas ao fim de 3 anos, se vier outra empresa, pode já não aceitar. E se a pessoa, se de facto houvesse uma carreira, se houvesse direitos dos trabalhadores, a pessoa estaria integrada já e não estaria sempre nesta instabilidade de serei ou não serei contratada. Portanto, quando nós nos referimos às questões de igualdade, são transversais a todos. E também aqui o combate à precariedade é importante por isso mesmo, porque se dermos direitos, carreiras às pessoas, condições de trabalho dignas, elas estarão sempre, pelo menos teoricamente, protegidas. Depois faltarão os tais instrumentos e os meios no terreno a fiscalizar se de facto a lei só existe no papel ou se também se aplica na prática. Mas julgo que também passa muito por aí de aceitarmos, termos estas políticas de inclusão e de aceitarmos, combatendo a precariedade, estamos de facto a tratar-nos a todos como iguais. Muito bem. Ainda sobre a questão da violência, algo também que afeta as mulheres imensamente é o assédio digital e a partilha sem consentimento. Inclusive, agora, com o confinamento e a Covid-19, vimos um aumento enorme neste aspecto. Pergunto a Graça Carvalho qual é a sua posição quanto ao crime de partilha de conteúdo íntimo de forma não consentida ser elevada a crime público. Nós temos no Parlamento Europeu, sempre que temos essa possibilidade dentro de relatórios, referido e pedido ações para combater a violência e a utilização de imagens não consentidas na internet. Ontem, como eu já disse, tivemos um anúncio por parte da Presidente da Comissão em relação a uma legislação ou regulamentação até ao fim do ano, exatamente sobre a violência contra as mulheres, seja ela física ou no espaço digital. A minha opinião é muito importante que se atue tão bem a nível europeu e que se
exponha para o digital tudo aquilo que não é legal no mundo físico. Isso ainda não acontece, porque o espaço digital é relativamente recente, já não é assim tão recente e, portanto, estamos atrasados nesta transposição, mas temos que tornar ilegal tudo aquilo que na nossa vida do dia-a-dia físico, não digital, é ilegal. E, portanto, em relação à sua pergunta em concreto, eu concordo que seja considerado um crime público e que ajudará a combater esse flagelo que atinge todas as mulheres e atinge muito aquelas que ousam ser mais, estar mais presentes na sociedade, conseguem vencer algumas barreiras e ir para posições ou políticas ou com mais visibilidade, geralmente são aquelas que também são muito atingidas por este flagelo. E, portanto, é, no fundo, uma dessas novas formas de discriminação que eu estava a falar, que vai somar às outras formas antigas de discriminação e que vem abalar ainda mais a confiança e tornar mais difícil a produção e o papel das mulheres na sociedade e a sua visibilidade na sociedade. Portanto, eu concordo que é preciso uma ação muito forte para combater este problema. É mesmo incrível, no mau sentido, como as mulheres podem não estar seguras em casa, não estar seguras na internet e não estar seguras na rua só por serem mulheres. Por esse motivo, queria voltar um bocadinho atrás para a questão da precariedade das mulheres, porque realmente há um risco muito maior de violência e de pobreza para as mulheres, por também ganharem menos, por terem empregos que mais facilmente ficaram sem perspectivas de emprego dada a Covid e também por ser muito mais perigoso para uma mulher se tornar sem abrigo. Uma mulher que se torna sem abrigo tem muito mais risco de violência e também entra em pobreza menstrual. Esta questão é muito pouco falada e é muito, muito relevante, até porque quando se falam de entrega de bens essenciais e partilha de bens essenciais, ninguém fala abertamente sobre como são essenciais os produtos de recolha menstrual. Pergunto então a Marisa qual é a sua posição e, a seu ver, o que é que pode ser feito para chamarmos a atenção deste problema e diminuirmos esta questão. Bem, essa é mesmo uma questão muito importante e que sistematicamente é ignorada e às vezes até mesmo ridicularizada. Eu fui há alguns anos responsável por elaborar uma proposta aqui no Parlamento Europeu sobre política fiscal e igualdade de género. E, obviamente, toca várias dimensões, mas uma das dimensões de que não se pode fugir seguramente tem a ver com a questão da pobreza menstrual e com a necessidade de haver políticas fiscais que permitam que as mulheres possam aceder aos bens de primeira necessidade sem terem que estar a pagar, por exemplo, IVA máximo ou mesmo que seja mínimo com produtos concorrenciais, quando na realidade todas as mulheres necessitam desses produtos todos os meses durante a sua idade reprodutiva. E esta é uma questão essencial. Eu deparei-me com situações muito trágicas por haver uma ausência de resposta a este nível, por exemplo, em campos de refugiados, onde porque nós esquecemos que uma parte, a maioria dos refugiados, das refugiadas na Europa, neste caso, são mulheres, muitas delas em idade reprodutiva, e portanto essa é uma situação absolutamente trágica que nós nos deparamos da situação extrema de pobreza extrema em relação às questões menstruais. Mas não é apenas aí, porque quando fizemos o levantamento, eu e o meu colega Ernesto Urtasun, eurodeputado espanhol, que trabalhámos em conjunto nesta proposta, percebemos que havia em toda a Europa situações de adolescentes, de jovens que não vão à escola, não vão às aulas durante os dias da menstruação por não terem capacidade para comprar os produtos que necessitam. E, portanto, obviamente temos que responder às questões da pobreza menstrual. Há várias opções no quadro
da União Europeia, alguns países já tomaram medidas, por exemplo, no caso do Reino Unido, que agora já não é da União Europeia, mas na altura que nós fizemos essa proposta era. No caso do Reino Unido, foi criada em algumas regiões a chamada tampon tax, mas de facto o que nós propomos vai para além disso. É que de facto se olha para a pobreza menstrual como um dos fatores fundamentais da desigualdade e sobretudo em alturas de elevado desemprego, de aumento da pobreza, etc., com desigualdades muito mais reforçadas, o não ter acesso aos bens necessários durante o período da menstruação torna-se de facto limitador, totalmente limitador da capacidade das mulheres poderem desenvolver o seu papel na sociedade. Mesmo o simples ato de ir à escola ou ir trabalhar torna-se impossível para quem não tem. E obviamente há muitas alternativas e desse ponto de vista também tem que haver informação e formação e pedagogia, mas sobretudo tem que haver acesso aos bens essenciais e creio que em sociedades modernas, democráticas, desenvolvidas, não é imaginável que Peço só que termine o seu produtos testemunho, relacionados, sim, termino, que os produtos relacionados com a menstruação não sejam considerados bens essenciais. É sem dúvida problemático como as mulheres ganham menos, mas têm mais gastos e esses gastos não são de todo tidos em conta. Pergunta então a Maria Manuel qual é a sua visão sobre este problema e como é que podemos garantir que, mesmo em situações de isolamento, as mulheres tenham acesso a uma dignidade de vida, que, por exemplo, poderia passar, neste caso, por distribuir gratuitamente a partir dos postos médicos estes produtos de recolha menstrual. Clara, muito obrigada por esta questão. Às vezes é com questões concretas, muito sentidas e muito bem percebidas, de certeza, por todas as raparigas e mulheres que nos estão a ouvir agora. E eu acho que concordo com a sua proposta, acho que já nos deu a resposta, e já acontece em alguns países, e portanto esses devem ser incluídos no cabaz dos produtos essenciais, na lista dos produtos que têm um IVA reduzido, naturalmente, porque são produtos essenciais e para todas as mulheres, sejam pobres ou não sejam, que nas despesas, nos salários, nos rentos ou na falta deles, de mulheres pobres, representam uma percentagem muito maior do que representam em mulheres com rendimentos ou raparigas que vivam em famílias com rendimentos mais elevados. E eu acho que é a partir de situações concretas como essas e outras que já identificámos aqui que é preciso travar lutas, conhecendo a realidade, fazendo bem o diagnóstico, tendo bons números que nos mostram onde estão as desigualdades, onde elas são duplas, onde elas são para todas nós e onde elas incidem mais nas mulheres mais pobres, nas mulheres mais precárias, nas mulheres mais sobrecarregadas em casa com deveres de cuidado, e às vezes é muito difícil ver essa intimidade, mas precisamos de não ter problemas em falar sobre ela, nas desigualdades escondidas, como há bocado aqui referi, mesmo para algumas de nós que ocupamos lugares de direção, que ocupamos cargos políticos, que estamos nas empresas em postos mais elevados ou nos governos locais ou centrais. Portanto, há, na verdade, muito trabalho a fazer, a começar naturalmente por aquele que sobrecarrega aquelas que têm menos voz menos audível, que são aquelas que hoje falamos aqui, tantas mulheres excluídas do mercado de trabalho por causa de deveres de cuidado, tantas mulheres que estão no mercado de trabalho, estão quanto estão, porque ocupam trabalhos muito precários, e desculpe levar este termo, e tantas jovens que com esta crise foram os jovens os mais sacrificados no emprego, no acesso ao emprego ou na perda do emprego. Obrigada. Como jovem agradeço. Queria também, a partir do que a Graça falou, da questão da voz das mulheres ser constantemente silenciada,
este problema é ainda maior nos espaços rurais do que nos espaços urbanos. Assim sendo, Graça, pergunto-lhe como podemos fazer esta informação chegar também aos meios rurais e não só meramente ao urbano. É muito importante a coesão territorial também se faz com melhor infraestruturas de comunicação. Nós temos muita esperança que os novos financiamentos europeus, por exemplo, possam ter uma cobertura de internet completa todo o território nacional, de alta velocidade, sem problemas. Por exemplo, não iríamos deixar de ter o nosso colega presente no debate, porque penso que terá sido um problema de qualidade da rede, e de que existe ainda em alguns locais do nosso país. Isso é uma das medidas. O acesso à informação é importantíssimo, tem sido importantíssimo em todo o mundo, em romper com alguns sistemas muito fechados e tornar estes sistemas muito fechados em democracias, e isso foi muito consequência desta revolução digital que se tem espalhado por todo o mundo. Mas não basta olharmos para o mundo, temos que olhar para o nosso país e para as desigualdades territoriais, e é uma grande batalha que temos pela frente nos próximos anos, exatamente, tornar um país mais coeso do ponto de vista territorial, do interior, zonas mais remotas, algumas das ilhas, que tenham pleno acesso a toda a informação. Um importante é as infraestruturas, e o outro é o acesso à formação ao longo da vida, seja qual for a idade. As pessoas têm que ter conceitos básicos que lhes permitam ser parte desta nova sociedade, ter os conceitos básicos na área digital, e também uma grande oportunidade para os próximos anos, que assim seja feito, que essa informação digital seja dada a todos. Exatamente, até porque muitos dos serviços do Estado vão ser, já são cada vez mais digitais, tanto do ponto de vista de pedir documentos como acesso à saúde, e, portanto, todos temos que saber usar e ter os conceitos básicos para que possamos ter acesso a esses serviços que irão ser dados pelo setor público. Eu não sei se vou ainda ter a possibilidade de falar novamente, mas não queria deixar de referenciar também algo que foi ontem anunciado, que a transparência, uma nova diretiva para a transparência salarial é um primeiro passo, não é tudo, mas pelo menos ter acesso à informação, que foi anunciada também pela Presidente ontem na reunião em que ela esteve presente com a Comissão FAM, com os Parlamentos Nacionais, e essa diretiva de transparência nos salários, pelo menos vai pôr claro e a nu as diferenças salariais que existem entre homens e mulheres, e vai dar direitos às mulheres de agir quando são objeto dessa discriminação salarial. Portanto, poderá ser um primeiro passo para combatermos de uma forma eficiente o gap, o fosso salarial que existe entre homens e mulheres, e que deve ser combatido muito em Obrigada, Graça. Mas também a nível da Comissão Europeia, da União Europeia. Muito obrigada. Sandra, sobre a questão da formação disponibilizada pelo Parlamento Europeu, qual é a sua visão sobre a amplitude a que chega esta formação e como é que ela acontece? Portanto, esperemos que ela chegue a todos e que não deixe de facto ninguém para trás, incluindo as pessoas que estávamos a... Vocês estão-me a ouvir? Estão?
Ok, é que, incluindo as pessoas que vivem nos meios mais rurais, não é? Nós sabemos muitas vezes que nós não estamos a falar de pequenas cidades, às vezes temos também de ter em conta que há pequenas aldeias e que estão a vários e vários quilómetros das cidades e, portanto, que é preciso criar condições para essas pessoas serem incluídas e não ficarem para trás. Não é a mesma coisa uma pessoa que está numa cidade, uma mulher, por exemplo, que vai receber uma formação a um centro de emprego ou a um centro de formação, que uma mulher que está a 30 ou 40 quilómetros, que todos os dias tem de se deslocar da aldeia para ir fazer essa formação. Portanto, que isso seja, que tudo esses fundos que vêm, essa questão da formação ao longo da vida, de que se fala muito, que de facto não deixe ninguém para trás e que dê instrumentos para que haja esta a tal adaptação, sem que haja perda de postos de trabalho quando isso estiver iminente. Sendo também a minha última intervenção, julgo eu queria também chamar a atenção para a questão do teletrabalho, de como o teletrabalho é possível graças aos meios tecnológicos e que esses meios tecnológicos, na verdade, deviam existir para salvaguardar e, de certa maneira, promover a vida das pessoas e que, neste caso da Covid-19, o que se viu é que foi usada para explorar ainda mais o trabalho das mulheres. Quando as mulheres estão em casa a tomar conta dos filhos, que estão a trabalhar, têm todas as tarefas domésticas e estamos a falar, na sua esmagadora maioria, de mulheres que vivem em casas pequenas, que não têm condições que as suas casas não estão preparadas para ser também os seus locais de trabalho, os locais de trabalho dos seus companheiros, o local de estudo dos seus filhos. Portanto, a questão em como o teletrabalho veio ainda a agravar mais a vida destas mulheres, a tornar inconciliável de uma forma muito, muito grave aquilo que é a vida familiar, a vida pessoal e a vida profissional, e que é preciso também ter atenção a estes casos e conceber o teletrabalho apenas neste quadro de excepcionalidade e não achar que, por as mulheres terem aguentado durante este ano enfrentar a Covid-19 da forma como enfrentaram, que este tipo de instrumentos seja imposto porque elas aguentaram, é porque isto é bom e vamos continuar assim. Não, isto tem de ser enquadrado num quadro completamente excepcional, porque de facto é impossível a conciliação da vida pessoal, profissional e familiar nestas condições. Obrigada. As mulheres não vão aguentar muito mais tempo em modo de sobrevivência nas suas casas. A partir desse ponto, temos mais ou menos 10 minutos até ao fim do debate. Queria perguntar... sair, porque eu tive de fazer um teste à Covid-19 que está a marcar e tenho mesmo de sair. Claro. Muito obrigada pela sua participação, Sandra. Obrigada. Muito obrigada pelo vosso convite e obrigada. Espero ver-vos em breve a todas. Obrigada. E que seja negativo. Sim. Marisa, estamos a falar agora com a Sandra sobre a questão de como as mulheres, estando em casa em teletrabalho, acabam por acatar não só os deveres profissionais, mas também os deveres da casa em si e de cuidar da casa. Ao longo dos tempos, vimos que a possibilidade profissional das mulheres em ter emprego, embora ainda haja o dito telhado de vidro, as mulheres conquistaram muito terreno profissional, mas os homens não conquistaram, em termos de casal heterossexual normativo, não conquistaram espaço no trabalho doméstico. Então, esta questão não é só meramente da parte dos homens, que existe, mas também é uma falta de delegação da mulher, porque acredita que é o seu trabalho e foi ensinada que era o seu trabalho. E este tempo de pandemia veio ainda reforçar essa desigualdade em casa. Como podemos então, na sua visão, chegar às mulheres de forma a que elas saibam que têm liberdade e devem ter de partilhar este trabalho? Bem, eu volto então à minha intervenção inicial. De facto, nós prestamos muitas vezes, se calhar, uma atenção menor às questões do espaço doméstico, do espaço privado, e essa é uma questão absolutamente essencial.
porque, e como disse, claro e bem, não é apenas uma questão dos homens, é uma questão de sociedade, ou seja, nós temos ainda relações de poder muito desiguais entre homens e mulheres e temos sistemas de reprodução social muito enraizados e por isso, mesmo que a lei não o preveja em muitos domínios, a verdade é que a prática social não acompanha a lei porque leva mais tempo. E por isso temos que trabalhar nessas áreas também e ajudar, ou procurar ajudar a acelerar a transformação social para que o espaço doméstico, por exemplo, as questões relacionadas com as tarefas domésticas, etc., dos cuidados não sejam apenas exclusivas ou quase exclusivas das mulheres. Isso passa também por uma dimensão muito importante de capacitação, de empoderamento das mulheres. E eu creio que nós não utilizamos tudo o que está ao nosso alcance desse ponto de vista. Creio que as escolas são um lugar por excelência para podermos procurar avançar do ponto de vista da maior igualdade, da maior justiça também, porque é disso que se fala em termos sociais. E de facto, a capacitação das mulheres é uma tarefa absolutamente necessária e fundamental para que haja essa transformação. As mulheres são fundamentais para contribuir para a sua própria, para o seu próprio lugar na sociedade e obviamente há situações que colocam essa desigualdade em foco, quase todas as que falámos aqui e mais outras, as questões do medo, da insegurança, por exemplo, a incapacidade de se poder estar no espaço público da mesma forma como estão os homens, mas passa muito, muito por educação e por capacitação e ações concretas e afirmativas para que as mulheres percebam que podem e devem ocupar o lugar na sociedade que querem e que entendem ocupar, e não aquele que lhes é destinado, digamos assim, porque é uma espécie de destino e de fatalidade. E isso faz de muitas formas, eu acho que a educação é uma dimensão importante, o espaço público, o exemplo também, a forma como nos lutamos e como colocamos a agenda da igualdade de géneros nas nossas discussões. Fazem trabalho, por exemplo, como o seu, Clara, que é um trabalho fundamental de capacitação e de empoderamento de mulheres mais jovens, mas não só apenas as mais jovens, porque é preciso essa capacitação de toda a gente e, portanto, com todos os meios que nós temos à nossa disposição, temos mesmo que trabalhar nesse sentido para que as mulheres sejam elas a agarrar nas suas mãos o próprio futuro e não que seja uma reprodução permanente dessas desigualdades. Muito obrigada. Numa última nota, Maria Manuel, como vê o papel do Parlamento Europeu neste empoderamento da mulher no período agora que atravessamos de Covid-19 e no pós-crise? Muito obrigada, Clara. Também gostaria de agradecer o seu trabalho. É muito importante combater nas redes, que nas redes há muita violência online e muita violência contra as mulheres e há muita violência no namoro também entre jovens, que é alguma coisa que às vezes a gente nos custa admitir que é verdade, mas existe e, portanto, temos que combater em muitas frentes, na educação, nas nossas intervenções, na nossa vida diária, dentro de casa e fora de casa, não tolerando os comportamentos machistas e sexistas, mesmo que disfarçados, fazendo linha vermelha, como a gente costuma dizer no Parlamento, dali não passarão. E nós trabalhamos muito no Parlamento, em todas as áreas, não apenas na Comissão da Igualdade. A perspectiva de género, nós introduzimos-la quando discutimos o mercado interno, quando discutimos a educação digital, quando discutimos sobre as empresas, quando discutimos a política externa. Nas nossas delegações, eu faço a América Latina, temos fóruns para discutir os problemas das mulheres, que foram muito mais vítimas ainda lá do que cá. Então, é o meu último minuto, se assim me dá, no ano passado, por volta deste dia, acho que mesmo neste dia, eu lancei um concurso para raparigas e rapazes, jovens, sobre uma razão para lutar, a sua razão para lutar pela igualdade de género. E este ano vou lançar de novo, olhando para a estratégia europeia da igualdade de género, diga-nos num minuto, num vídeo, qual é a razão mais importante daquela estratégia, qual é a sua prioridade. Ou, se preferir, considerando que a estratégia foi desenhada antes do Covid, o que é que não está na estratégia e devia lá estar
e que era mesmo importante que lá estivesse. Fico então com este concurso e espero, o concurso será uma ida a Bruxelas, desafiando rapazes e raparigas que queiram gravar um vídeo de 1 minuto e me enviem com a sua prioridade em matéria de igualdade de género. Muito obrigada, Clara. Obrigada, Maria Manuel. Obrigada a todas pelo vosso trabalho e obrigada por estarem aqui e pelas vossas palavras. É sem dúvida um assunto que tem de ser falado e refalado constantemente para garantirmos que não é esquecido. E tenho a certeza que nós, como pessoas individuais e como uma coletividade, uma comunidade europeia, continuaremos a lutar para que isto aconteça, para que a igualdade de género seja possível um bocadinho mais cedo que 250 anos, como diz o relatório. Muito obrigada, eurodeputadas, muito obrigada ao eurodeputado também, Francisco Guerreiro, por se ter disponibilizado. E convido-vos então a continuarem atentos e atentas aos webinars do Parlamento Europeu, porque assim conseguimos estar mais atentos e mais atualizados e atualizadas a todos os assuntos da comunidade europeia e todos os assuntos que diretamente mexem com a nossa liberdade e com a igualdade de género e com a nossa qualidade de vida como pessoas na Europa. Muito obrigada.